da The5. Olá traders, bem-vindos ao canal oficial do The5ers em português. Portanto, hoje vamos ter mais uma entrevista com um trader de sucesso do The5ers. Connosco temos o Bruno Guzmão, que é um trader do Brasil. Portanto, bem-vindo Bruno. Como é que estás? Como é que estás hoje e está tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a The5ers por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência. Tudo bem hoje, já fiz minha operação no mercado financeiro, então está tudo ótimo. Perfeito, isso é o que se quer, não é? Acabar o dia positivo, isso é que é importante. Para começarmos, como é óbvio, gostaríamos então de conhecer um bocadinho da tua história, como é que começaste no trading e para nos contares um bocadinho sobre ti. Claro, eu iniciei no mercado financeiro, eu sempre trabalhei na advocacia, né? E na pandemia me surgiu a oportunidade no mercado financeiro. Então, eu comecei ali nas primeiras operações day trade, fazendo alguns cursos. Em 2019, né, início de 2019, ali por meio de abril, maio, comecei a estudar o mercado financeiro. Logicamente, não foi uma caminhada só de glórias, né? Foi uma caminhada bastante complicada no início, como é para todo mundo, até aquela escolha do operacional. Para quem nunca trabalhou com isso, a gente sempre faz um curso ali, faz um curso aqui, mas enfim... em meados de 2023 para 2024, comecei a ter uma certa consistência com o operacional que eu já tenho hoje, né? Então, a partir de 2023, ali meados de 2023, já comecei a ser consistente, né? Logo, foi quando eu conheci a The5ers e, para mim, foi uma mudança de chave bastante aí. Né? Bem rapidamente, a minha história foi essa. Eu tenho... Né, nós vamos completar 6 anos, não, completou, né, até agora, abril e maio, 6 anos de mercado financeiro, mas a minha consistência veio mesmo depois de 4 anos, 3 anos e meio ali. Mas é isso aí, minha caminhada rapidamente é isso. Exatamente, ou seja, normalmente é um prazo natural. Muita gente pensa que consegue começar a ganhar consistência passado algum ano ou 2. Se calhar a média há de ser à volta dos 3, 4, talvez até 5 anos. E é preciso ter um bocadinho de gestão de expectativa, de facto, quando se está a começar com o trading, porque às vezes essa ilusão do sonho muito rápido dificulta então de facto que sigamos um trajeto mais natural e aceitar simplesmente que demora tempo a ganhar-se consistência, eventualmente a ganhar dinheiro com o trading, mas claramente 3, 4 anos é perfeito. E então depois decidiste dar o salto para as Prop Firm, que se não me engano tinhas dito também que foi de facto um passo muito importante. E existiu algum detalhe em específico que tenhas sentido que te ajudou a ganhar essa consistência quando então começaste a sentir tornar-te mais consistente no teu trading? Olha, depois de várias tentativas e erros, né, eu me fixei a um operacional, que eu tenho hoje. Eu tenho a base de Smart Money Concepts com ICT, mas o que eu falo, eu não sou fã de carteirinha do SMC ou do ICT. Eu tenho meu próprio operacional hoje que eu conjugo Price Action, né, e outras coisas mais. Mas a grande virada de chave, né, que eu tive aí foi quando eu passei a observar mais a questão da mentalidade no mercado financeiro, que para mim é uma das coisas mais importantes, porque hoje, né, com um pouco mais de experiência, a gente sabe que o operacional para mim, a parcela menor, né, que a gente coloca naquela tríade. Para mim, a mentalidade, né, está em primeiro lugar, depois um gerenciamento de risco, que é muito importante, um gerenciamento de risco positivo, né? No meu caso, eu só pego operações no mínimo de 1 para 3, mas geralmente ela extrapola muito mais do que isso. E quando eu comecei a me atentar para questões de mentalidade, né? Tratar algumas coisas que a gente tem que tratar, como medo de perder, medo de ganhar, que muita gente não consegue segurar uma operação. Mas a partir do momento que eu achei o meu operacional com risco-retorno favorável, as coisas começaram a fluir bem mais para mim. Obviamente, né, quando eu mudei de operar do meu capital próprio para Prop Firms, mudou completamente, né? Não tem nem que falar, porque quando a gente não está com o nosso capital em risco, a gente fica um pouco mais tranquilo.
né? A gente Uhum. tem uma tranquilidade maior para fazer as nossas operações e fazer o que tem que ser feito. Então é isso aí. Foi essa conjuntura de fatores que me fez dar essa mudança de chave aí, essa virada de chave na minha vida no mercado financeiro. Exato, tudo aquilo que mencionaste, eu refiro isso a edge, não é? Basicamente, que encontraste a tua própria edge no mercado, foi o momento em que deixaste de preocupar com o que os outros estão a fazer, começaste a focar apenas e só em ti e em melhorar dia após dia e de facto a tentar melhorar os vários aspectos dentro de ti próprio como trader, tanto o fator psicológico, tanto o fator como a gestão de risco, como tanto a própria estratégia e pessoalmente também a tua rotina e etc, que te levou então a este patamar de consistência. E em relação às prop firms, de facto veio mudar completamente aqui a indústria do trading quando apareceram. Porquê? Porque, como mencionaste, não precisamos estar a arriscar o nosso próprio risco, e outro passo importante é, de facto, a alavancagem e o elevado capital que se pode começar a transacionar, ao invés de estarmos a tentar passar uma conta de 500 para 1000, de 1000 para 2000, simplesmente agora podemos começar a transacionar com valores de 5 dígitos e 10 dígitos, desculpem, 5 e 6 dígitos de uma só vez, o que começa logo a focar-se muito mais no processo, a ter uma melhor disciplina e abordagem com o trading, porque sabemos que basta fazermos 2 ou 3%, se tivermos uma conta de 100 ou 200 mil, já é um retorno considerável mensalmente, não é? E muda completamente a vida de muitos traders, de facto, é o que tem acontecido agora, desde que as prop firms foram introduzidas nesta indústria, e é perfeito, e é claramente esse o objetivo também aqui no The Fivers. Podemos então olhar um bocadinho para a tua dashboard, ou seja, tu connosco estavas a transacionar uma conta da High Stakes de 100 mil, uma conta de 100 mil, e portanto, olhando aqui um bocadinho para a tua dashboard, vamos olhar aqui neste aspecto. Ok, portanto, explica-nos então um bocadinho como é que foi o teu trajeto, quando é que passaste esta conta e que dificuldades é que encontraste. Consigo, dá para ver a Inequity Curve, que de facto houve ali um momento de drawdown antes do último impulso em que de facto levou a chegares ao target. Conta-nos então como é que foi essa jornada com esta conta. Olha, eu acho que toda jornada, primeiro eu vou falar um pouquinho, acho que toda jornada numa prop firm ou na sua própria conta, a gente no início, a gente sempre inicia de forma mais tranquila, né? Apesar de que eu sou um pouco agressivo no mercado financeiro, inclusive nos testes, né, para as mesas proprietárias, eu trabalho com um percentual de operações, para risco de operações de 1%, mas aqui nós estamos aqui na dashboard, aqui numa conta de 100 mil dólares, que eu trabalhei com percentual de 0,5% por operação. Né? Aqui a gente consegue ver que no início eu comecei a ter pequenas perdas. Se a gente verificar que as perdas foram bastante pequenas, porque o meu operacional, Pedro, a gente opera para perder pouco e ganhar muito. Então no início eu costumo ser mais conservador o máximo possível, que me faz ter algumas pequenas perdas, né, ao longo da caminhada. Então nós temos aqui, se a gente for colocar em dias, foram 3 dias de drawdown, né? Eu fiquei abaixo do 100 mil dólares. Somente depois de 6 dias eu comecei a operar positivamente. Tive algum período ruim, né? Obviamente que o meu operacional já é esperado, eu tenho um percentual de acerto de 40% a 50%, então isso já é esperado. Então mantive a calma e ali eu cheguei novamente aos 100 mil dólares, né? Perdendo algumas operações seguidas. Mas depois comecei a ter as operações vencedoras que me fez fechar com saldo nessa conta aqui especificamente de 10 mil dólares, né? Operando um pouco mais, vamos ver aqui, esse aqui foi iniciado dia 6, 9 dias de operações aqui, né? Então, assim, foram dias bastante intensos, logicamente, depois com o lucro a gente aumenta um pouquinho o percentual de risco, né? Eu sempre vou para 0,7 por operação e com o risco retorno favorável, né? Então, para mim, assim, essa conta aqui, ela fechou com excelente lucro nesse período aí. Foi bom. Como é que te sentiste durante aquele período de drawdown, quando já estavas aos 104 mil e de repente voltaste para break-even na conta? Sentiste tranquilo também, ou havia um bocadinho de dúvida naquilo que estavas a fazer? Olha, depois de alguns anos no mercado financeiro, aquele que o trader que já é
profissional no mercado, ele sabe que esse drawdown pode acontecer. Né? No meu operacional, eu fico muito tranquilo com esse drawdown. Geralmente, é até uma curiosidade, eu sempre começo perdendo, eu não sei porquê. Aí eu vou começando a recuperar ali. A gente vai. Porque se eu não manter a calma, a gente vai acabar estourando a conta. E como eu sei que o meu operacional, quando ele me dá um retorno, ele me dá um retorno muito favorável, esse período de drawdown para mim ali é só um período que já está descontado dentro do meu risco-retorno, dentro do meu gerenciamento de risco. Então eu sempre mantenho a calma e sei que por um período maior de trade, talvez de 5, 10 ou 15 dias, já recupera e volta a ficar positivo. O mais importante é no início a gente não perder essa calma, essa tranquilidade, porque se perder, infelizmente, você vai chegar a perder sua conta ali. Exatamente. Eu, por acaso, curiosamente, também tenho essa tendência, e quando começa é sempre com uma perda, ou começa sempre a vir com o início mais a perder as três do que a ganhar. Não sei porquê, mas por acaso é algo que acontece. Mas é importante realmente aquilo que estás a mencionar na parte de ter calma e de continuar a confiar no nosso plano, na nossa estratégia que estamos a aplicar. Isto é que realmente é uma grande diferença entre alguém que já tem experiência e alguém que já tem, que se sente confortável e que se considera a si próprio um trader consistente. Porque às vezes a parte da consciência é realmente esta, é mais na parte mental de não se desviar do plano, e mesmo quando tínhamos assim um período de drawdown, algumas trades ou durante alguns dias, continuar a operar da mesma forma, continuar a estar confiante, porque isso irá então levar a que a conta continue, a nossa performance volte a melhorar. O pior seria se encontrássemos nesse período de drawdown, mas começássemos a alterar coisas, e depois é nesse período em que se começa a ter dúvidas e a alterar, que possivelmente poderíamos ganhar umas trades e não ganhamos, e então continuamos nesta tendência Justamente. Imagina só, se a gente não confia no nosso próprio operacional, você não consegue avançar no mercado financeiro. Eu fiz estudos, backtests, e tenho, né, obviamente, um período aqui de números, né? Se você não mede os seus resultados, você não consegue ter uma confiança no seu operacional. E o meu operacional, assim, ele me dá período de drawdown, mas eu tenho certeza que numa série maior de dias, de número de trades, eu vou ficar positivo. Então é isso que me faz ficar tranquilo, né? Porque eu tenho uma mentalidade, nossa, esse cara tem uma mentalidade assim, inabalável. Não, eu só tenho essa mentalidade porque os números, né, do meu operacional me garante ficar tranquilo nos períodos de drawdown. Porque eu sei que, inevitavelmente, depois de alguns, né, mais de 20 trades ou mais, a conta vai fechar tranquilamente. Exato. Podes fazer scroll down na Virabit só para ver os números das estatísticas da tua conta. Ou seja, havendo então estatísticas avançadas. Se podes descer um bocadinho a página só para vermos os números. Exatamente. Ou seja, abriste 52 trades. De facto, como tinhas mencionado, a tua average de winning ratio, a tua taxa de vitória é à volta dos 42%, o que é um bocado esperado devido ao alto risco, ao alto retorno. Ou seja, se olharmos para o lucro médio e o lucro e a média de perda, de facto tens um lucro de 1000 e uma perda à volta dos 300, 400, o que dá de facto esse 3 para 1, 2.5 para 1 de risco-reward, e que automaticamente garante então que ao longo prazo, com uma taxa de sucesso de 42%, com uma taxa de risco-reward à volta de 2.7, mais ou menos o que está aqui, isso acaba por ser uma estratégia ganhadora. Mesmo o teu profit factor também à volta dos 1.91, portanto qualquer coisa acima dos 1.5 já é bom. Se for acima dos 2, como é óbvio, depois ainda será melhor, mas aqui de facto também muito perto desse montante. Portanto, os números aqui também demonstrarem a tua consistência no teu trading e claramente a comprovar o que disseste, ao ter confiança nos números. Isto é basicamente aquilo que te garante a tua confiança no teu próprio trading, que é interessante. Alguma coisa que tenha sido de forma anormal ou que é mais ou menos consistente com o resto da tua performance noutras contas também? Estes números estamos a verificar aqui. Não, é isso mesmo. Aí aqui a gente tem um período curto de negociação, né? Não foi um período de um período maior, mas geralmente a gente consegue aumentar esse fator de lucro. Geralmente eu fecho o fator de lucro em torno de 3 e pouco, né? 3.2. A taxa de vitórias continua mais ou menos isso. O que diferencia, né, de um período de outro mais é
a questão de alongar mais as operações. Às vezes eu alongo bastante a operação quando eu vejo que há alvos mais longos. Então isso Exatamente. muda bastante da questão do fator do lucro, né? Da média de lucro, da taxa de vitórias, que continua na mesa. A taxa de vitória sempre é em torno disso. O meu operacional não me dá 70%, 80% de acerto. Como eu falei, eu sou bastante agressivo, então onde tem oportunidade eu entro, porque eu sei que no final a conta vai fechar a meu favor. Né? Então é isso, os números representam bastante essa questão em que eu falei desde o início, né, de no mínimo 3-1. Né? No caso, eu fecho a maioria das minhas operações numa média, né, total de risco-retorno de 5 aí, mais ou menos. Exato. Isso é importante também para toda a gente, ou para os traders que estão a começar agora, que às vezes pensam que têm que ter de facto uma taxa de sucesso de 70%, 80% ou mesmo 90%. Não há necessidade nenhuma de ter uma taxa de sucesso tão alta, ok? É possível criar uma estratégia vencedora e lucrativa, mesmo com taxas à volta dos 40%, 45% e 50%, tendo em conta que depois claramente estamos a balançar com um retorno maior à volta dos 2-1 ou 3-1 cada vez que se ganha, não é? Portanto, às vezes é preciso ter essa noção. Curiosamente, ontem até tivemos um convidado no nosso live stream em que a taxa de sucesso dele é diferente, ele é um scalper e, portanto, a taxa de sucesso dele, por acaso, até era à volta dos 80%, mas como é óbvio, a média de vencedor, ou seja, estaria mais à volta de 1-1, às vezes até ligeiramente inferior a 1-1. Não é? Mas pronto, é preciso, quando se está a definir uma estratégia, é preciso ter atenção de facto essas duas variantes, entre a taxa de sucesso e a média de retorno versus a média de loss quando se está a procurar uma estratégia. Mas muito bom, muito boa performance, Bruno, de facto dá para ver aqui a consistência. Podemos então talvez passar aqui para alguns exemplos da tua estratégia de trades que tenhas executado para que nós possamos então ver como é que tu gostas de transacionar. Me ensinaste que é um bocado com SMC e ICT, mas entretanto já deves ter moldado a tua própria estratégia. Portanto, talvez trazeres o teu, talvez o TradingView, não sei qual é que é a plataforma que gostas de utilizar, mas podes então mostrar. Eu vou te mostrar uma operação, inclusive de hoje, tá? Recente. Então nós vamos pegar aqui o TradingView da operação que eu fiz hoje mais cedo em Nasdaq. Você consegue compartilhar esse mesmo ecrã aí com a gente? Tem que ser, ou seja, talvez deixa eu apresentar, eu parar. Exatamente, isso. E agora apresentar o próximo. E compartilhar de novo. Tá bem. Vamos lá. Exatamente. Já agora, é possível fazer o mesmo reajuste como há bocado, a nível do ecrã, para ter... Sim. Vamos lá. Ficou melhor? Se fosse como o outro, exatamente, se puxasse um bocadinho mais, acho que assim já está bom. Acho que assim já está bom, né? Sim. Okay. Já agora, antes de apresentar, que tipo de mercados é que gostas de transacionar? É mais Forex? É índices? Estou aqui a ver que estás a transacionar a Nasdaq. Que ativos é que gostas de transacionar? Hoje em dia, eu me limitei a 3 ativos, tá? Forex, é o Euro USD. Transaciono também o metal, que é o ouro, né? Shao USD e Nasdaq. São os 3 aí que eu fechei. Antes eu tinha um leque um pouco maior, mas eu escolhi especializar mais nesses aí para a gente ter uma performance melhor. Obviamente que quanto mais a gente especifica mais os símbolos que a gente negocia, a gente fica melhor neles, né? Então vamos lá. Conforme eu falei aqui mais cedo, o meu operacional tem como base o Smart Money, né, com os ensinamentos de ICT, mas eu não deixei para trás os meus conhecimentos de análise técnica, de price action, né, que eu utilizo nas minhas operações aqui. Então hoje mais cedo, na virada de sessão de Tóquio para Nova York, para Londres, eu peguei uma posição muito boa aqui, porque o mercado ele vinha caindo, ele vinha quebrando estruturas de baixa. Aqui a gente está no gráfico de 5 minutos, eu vou passar para o de 15, é que geralmente eu estava na estrutura de 15 minutos, quando eu vi que aqui tinha um ponto de parada aqui atrás, que eu até desmarquei, e o preço poderia dar um retorno para quê? Para buscar as estruturas de desconto lá em cima. Então eu desci o time frame para 5 minutos, não vi nenhuma posição, mas quando a gente abaixa para 2 minutos, ele começou a perder uma estrutura que para mim eu chamo de estrutura de baixa, tornando-se uma estrutura de alta aqui.
Então eu tracei minha referência de prêmio desconto, a OTE, e busco as operações sempre nos extremos da OTE, porque a gente está num time frame baixo, né, de 2 minutos aqui, e eu marquei um ponto de interesse, que seria um order block dessa estrutura de OTE aqui abaixo do 100% de OTE. Então, quando o preço retorna aqui e ele encontra respaldo nessa LTA que eu tinha traçado aqui, então eu faço a operação quando ele já bate aqui, porque eu trabalho com ordens apregoadas, tá? Porque pela volatilidade do momento, com a manipulação da seção da Ásia, né, a seção asiática, ele é muito volátil. Então, o que eu fiz? Já deixo a ordem apregoada, ele pegou a ordem, pegou a ordem, eu deixo sempre o stop abaixo da região do fundo anterior. Então, eu deixei meu stop loss aqui embaixo, nessa região, e busquei um lucro. Inicialmente, Pedro, meu lucro era aqui, nesse primeiro order block aqui, e o segundo era aqui, na região de breaker block. Como o preço estourou, a primeira coisa que eu fiz é tirar meu alvo e colocar numa região de liquidez acima, porque possivelmente pelo estouro, isso aqui nós estamos falando da barra de 2 minutos, quando ele começou a vir forte, eu só coloquei aqui em cima, quase que não deu para eu largar o meu alvo aqui, porque foi muito volátil. Então, a partir do momento que ele capturou essa liquidez aqui para mim, eu não esperava que ele ia subir mais. Exceto porque aqui a gente tinha uma máxima de Tóquio que poderia ser manipulado também. Mas como aqui tinha muito liquidez, ele já foi capturando essas liquidezes aqui, eu falei, não, aqui para mim está ótimo, mesmo porque eu tinha uma estrutura baixista aqui. Eu buscava somente a retração na região de OTE dessa estrutura baixista. Então, ele me deu até mais do que eu esperava. Aqui eu esperava um risco-retorno aqui o alvo estava aqui de 6 para 1, eu acabei conseguindo pegar em torno de 10 para 1, 9,5 para 1 aí. Então, esse aqui basicamente é o meu operacional. Eu sempre busco as operações de sniper, aquela operação que é o tiro certo, né? Com stop loss muito pequeno, com risco-retorno muito grande. Né? No meu Instagram, por exemplo, eu gosto de postar lá todas as minhas operações. Para quem quiser depois dar uma olhadinha lá, não sei se eu posso divulgar aqui. Sim, no final iria te perguntar se tivesse alguma rede social. No final a gente divulga. Porque lá eu tenho os arquivos das minhas operações, não só aqui no TradeView, porque no TradeView é fácil você marcar uma operação, mas lá eu tenho os arquivos diretamente no MetaTrader também. Eu mostro a operação no TradeView e no MetaTrader. Então vocês vão ver operações de 1 para 9, 1 para 20, 1 para 15, no mínimo 1 para 5 ali. Então é isso que eu falei. Às vezes a gente leva mais, né, as operações aí. Então esse é um exemplo clássico do meu operacional. Nada foge. Todas as minhas operações que vocês forem analisar vai ser isso aqui, ó. Não tem nada de diferente. Eu faço a mesma coisa há 3 anos, há 3 anos e meio. Então não tem segredo. Para quem não esteja habituado com os termos, ou seja, quando estás a dizer OTI, o que é que referes o OTI? Só para tentar explicar aos outros, a quem não esteja familiarizado com a terminologia aqui do deixa o que é. É isso aqui, ó, turma. É um Fibonacci que tem uma zona ótima de entrada de trade. O que é essa zona? É essa zona entre o 0,62 e o 0,79. Então a ICT fala que essa zona aqui, essa zona é de maior probabilidade do mercado vir buscar para fazer a sua retração. Então essa OTE que a gente usa é o nível de entrada que eu prefiro, né? Geralmente no 0,75. Exceto para alguns ativos que são mais voláteis, igual eu falei. Nesse caso aqui, que eu estou numa operação contra a tendência, eu utilizo a base da OTE do 79 ao 1 aqui. Então, é nessa região que eu gosto de buscar aí no momento de maior volatilidade. Por exemplo, aqui eu vou dar um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho uma estrutura de baixa que foi rompida, então se eu atualizar a minha estrutura aqui, a gente tem essa estrutura de 5 minutos aqui. E minha OTE aqui de 0,79 está dando aqui, mas eu sei que o mercado nesse momento ele é muito volátil. O que a gente faz? A gente marca sempre o último order block, tá? Aqui, e eu busco a área, a região, conforme eu falei, de 0,79 e 1. Aqui, por exemplo, seria uma oportunidade de entrada no meu operacional
com o risco retorno aqui abaixo dessa região de liquidez. Como hoje já estou prestando atenção nesse gráfico, eu acredito que ele venha buscar em regiões mais baixas. Se eu estivesse operando no momento, certamente eu seria pegado essa operação aqui, né, que ele veio capturar essa liquidez aqui, ó, dessa região, que é uma liquidez muito boa, que conflui tudo aquilo que eu falei. Então, assim, nós temos aqui a perda de característica, coisa que não aconteceu, e a operação deslancha. Eu não gosto de colocar a operação no 0 a 0, tá? Porque eu sei que na maioria dos meus operacionais ele pode voltar, me tirar e voltar. Então é por isso que o meu percentual de acerto não é tão grande, porque senão eu poderia voltar aqui, Pedro, e colocar no 0 a 0, que eu teria um percentual de acerto de 70%, 80%, mas não refletiria a real situação do meu operacional, né? Então aqui, ó, um exemplo clássico do meu operacional acontecendo no momento aqui, né? Eu creio que o alvo vai ser aqui embaixo aqui. Muito interessante e, portanto, ainda bem que agora mencionaste também esta parte, no sentido também a maneira como estás a fazer a trade management da situação, da trade, não é? Porque inicialmente tinhas mencionado que gostas de meter a buy limit, não é? Ou seja, a partir do momento em que identificas essa zona, deixas-vá a ordem, acho que foi assim que entraste na primeira long, na compra que tinhas mencionado, portanto não esperas por uma confirmação extra quando o preço lá chega, por causa da liquidez e da volatilidade que existe nesse momento, portanto entraste nessa, metes logo a tua ordem, o que é interessante. Eu pessoalmente até gosto mais de esperar por uma extra confirmação dentro dessa zona, mas pronto. E depois também acabaste de mencionar então que ao nível da gestão tu não gostas de meter a trade no 0 a 0 ou break-even, portanto gostas então é de deixar a trade entre aspas, ou vai ao stop loss ou vai ao target e por aí diante. Uma segunda questão era tu fazes algum partial close, ou seja, fechas parte da posição à medida que o preço vai avançando, ou é full target sempre? Não. A partir do momento que vamos supor, eu tenho um operacional que me garante pelo menos 3 para 1. Exatamente. Então, quando ele chega no 5 para 1, eu, obviamente, eu vou querer. Quando ele chegar nesse ponto de liquidez aqui, a única coisa que eu faço, eu coloco no ponto de liquidez anterior. Então, eu baixaria para cá e vou levando nisso aí. Chega no próximo ponto de liquidez, que é esse ponto aqui embaixo, eu já vou trazer ele para cá, para garantir pelo menos um lucro de 3 para 1. Por quê? Eu estou buscando, nesse caso, um lucro de 9 para 1. Então, aqui eu não posso deixar voltar mais do que 3 para 1. A partir do momento que ele busca essa liquidez na região de baixo aqui, o que eu faço? Aí não, aí sim eu vou enforcando a operação candle a candle, mas aí eu já começo aí pelos 5 minutos. Eu não espero em 15 minutos, nem nada. Às vezes até 2 minutos. Mas isso depende muito, né? Conforme o mercado está, se tem notícia, por exemplo, né? Porque notícia ele pode, igual hoje aqui, ó. Hoje, nesse momento aqui, o pregão abriu aqui embaixo. Na hora que o pregão abriu, ele já voltou tudo de uma vez. Poxa, é horário de volatilidade. Eu vou ficar com uma operação arriscando perder todo o meu lucro? Óbvio que não. Então a gente desce ali a partir do momento que esses momentos de volatilidade também. Interessante, ou seja, não tens a tendência de fechar a trade, não tens a tendência de fechar parte da trade à medida que chegas a um certo nível. O que faz é uma gestão mais ativa e que vais uma espécie de trading stop, mas consoante a zona anterior de estrutura que achas que o preço poderá. Exatamente. É interessante porque assim também vais garantindo então o profit à medida que o lucro, à medida que o preço for movendo na tua direção. Na minha opinião, Pedro, quando a gente faz esse tipo de gestão, a gente não atrapalha o nosso risco-retorno. Né? Tem traders que gostam de fazer parciais, fazem parciais. Para mim, aquilo ali, você acaba com o seu risco-retorno completamente, porque numa operação onde você poderia ter ganho ali 3 para 1, se você faz uma parcial em 1 para 1, o mercado ele tem que andar muito mais para atingir seus 3 para 1. Então, parcial para mim, de forma alguma eu faço. Então eu vou gerindo dessa forma, né? E é isso aí. Exatamente. Não, é um ponto muito importante na realidade e é algo que pode ser testado, ou seja, consoante, ou seja, uma forma simples de fazer é, vão analisar as vossas 20, 30, 40 trades anteriores e façam uma simulação de como é que o vosso resultado seria caso tivessem variando alguns tipos de gestão de risco.
partial, ou fechar parcialmente, ou fazer assim uma gestão mais ativa, ou quando mover só posso para break-even e por aí adiante, não é? Portanto, isto aqui são ideias que nós estamos a partilhar que poderão Sim, implementar, mas que, como é óbvio, depois poderão, entre aspas, utilizar a vossa data real, que são os vossos trades, para então definir qual é que é o melhor, como é que funcionaria melhor na vossa estratégia. Mas é interessante, de facto, estas duas maneiras. E basicamente também dá para ver que gostas mais de transacionar à volta da abertura dos mercados, ou seja, talvez de Londres e de Nova Iorque. É mais ou menos essas alturas em que gostas mais de transacionar, correto? correto. Quando eu acordo bem cedo, né? E às vezes eu consigo pegar esses momentos de antes de ir para academia, que a gente treina antes do mercado, tem toda uma preparação. Quando eu vejo Uhum. que está numa região muito boa, né? Que a gente acorda no gráfico, ali eu já gosto de apregoar uma ordem ali. Foi o que aconteceu hoje, né? Foi bem cedo ali, eu vi uma oportunidade no momento de mudança. Hoje é uma super quarta, vamos colocar assim, desculpa, que a gente tem Não, várias notícias, eu sei que o preço vai andar uhum. bastante, ele vai manipular bastante. Então é o dia que eu gosto de começar cedo, né? E hoje deu muito bem, né? Mais do que eu esperava, né? Então, assim, foi excelente. A gente já vai para academia tranquilo e volta já com lucro do resultado de 10-1. Isso é muito bacana. É a melhor sensação, não é? Acordar logo com lucro é a melhor sensação. Esse dia, É. normalmente, o dia depois corre sempre de forma muito boa e tranquila, o que é muito interessante. Pronto, já estamos aqui mais ou menos a chegar aqui à parte final da nossa entrevista. Gostaria só de fazer assim mais algumas perguntas rápidas neste momento. Portanto, por exemplo, qual é que foi a sensação então quando recebeste o teu primeiro payout aqui com a PropFirm? Qual é que foi a sensação? Ó, eu vou falar a realidade aqui, Pedrão. É o seguinte: quando a gente entra no mercado financeiro, a gente vai para os próprios fundos, você sempre fica assim, poxa, se eu passar, será que eles vão me dar uma conta? E se eu me der conta, será que quando eu tiver lucro eles vão pagar? Uhum. Cara, para mim foi uma sensação maravilhosa quando eu fiz meu primeiro payout aqui pela Defiles, porque o pagamento foi rápido, descomplicado, né? Foi tudo certinho, não tive nenhum problema de pagamento aqui. Sempre que apresentei, requeri o pagamento, foi dentro do prazo, na maior agilidade possível. Uma empresa bastante séria, então assim, para mim é uma sensação, falo, nossa, agora vai dar certo na minha caminhada. Agora eu consigo operar com capital alto, que eu não tinha condições para isso, e ter aquela certeza que eu vou receber. Então, quando a gente recebe o primeiro pagamento, a gente fica com essa esperança. E essa esperança alimenta, né, a nossa vontade de estar operando, a nossa credibilidade em relação à própria firma ali e por aí vai. Então, para mim, foi uma sensação muito bacana e que, igual eu te falei, mudou a minha perspectiva no mercado. Somente depois do meu teste no primeiro payout que eu comecei a acreditar que realmente eu poderia alcançar resultados igual eu estou alcançando hoje em dia. Então, para mim, foi fenomenal. Isso é muito bom de ouvir e de facto é muito importante realmente ter confiança na própria firm com que estamos a trabalhar e o de Fibers de facto tem essa reputação de pagar sempre aos traders quando eles têm lucro e é muito importante, não é? Porque ajuda a ter confiança realmente e a saber que aquilo que estás a fazer vai ser recompensado pelo trabalho que estás a efetuar. Não sei se queres partilhar entre aspas, se gastaste, de que forma é que gastaste esse primeiro payout? Compraste alguma coisa diferente? O que é que fizeste do primeiro payout que recebeste? Não, o primeiro payout a gente nunca esquece, né? A gente sempre, obviamente, a primeira coisa que a gente faz é levar a esposa para jantar num lugar bacana, para ela entender que, ó, deu certo, funciona. Eu te falei que daria, olha só, né? Esse payout, por exemplo, aqui foi em torno de 55 a 60 mil reais, né? Que eu recebi da DeFi. Então, assim, é um valor bem alto. A gente fez uma compra, ou seja, se eu não me engano, foi 40% para o nosso gozo ali, para a gente sair, né, restaurante, dar um presente para a esposa. Então foi para curtir mesmo. E depois você, nos outros payouts que vieram também, né, na DeFi aqui, a gente já comprou um carro novo, a gente já mudou para um lugar melhor. E isso aí eu acho que vem como consequência normal, né? O trader é que começa a ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro. E repito,
eu não pensaria em ganhar em torno de R$60 mil no mês, né, no nosso capital aqui, sendo que com o meu próprio capital. Aqui eu investi, acho que se eu não me engano, foi R$2 mil nessa conta, trazendo para o nosso capital aqui, e recebi 60 mil, além de receber, né, obviamente, o crédito dessa conta que eu comprei outra. Então, por aí vai. Né? Então, você consegue, né, um risco-retorno, nesse caso aqui, foi espetacular. Né? Foi de 1 para 30 ou mais aí. Foi espetacular. É isso aí. Não, isso é muito bom ouvir também, de fato, e é importante também mostrar às pessoas que estão connosco que às vezes nem conseguem bem perceber o que é que estamos a fazer, mas que de fato, quando lá está, demora muito tempo, demora muitos anos realmente a atingir este patamar. Tem que existir muita paciência e muita tolerância da pessoa que está connosco, a nossa parceira, ou pode ser também familiares, ou seja quem for, e que de facto, pronto, gostei muito de ouvir a tua resposta na realidade, na forma como, entre aspas, a tua preocupação foi de facto em recompensar e também demonstrar que é possível, não é? Ou seja, é algo real que de facto é possível atingir e, entre aspas, esta situação do trading ou tentar ter sucesso nos mercados financeiros como trader não é apenas isso, é uma ilusão que entre aspas, um sonho que não se irá concretizar. Portanto, foi muito bom e ainda ontem, de facto, ainda também com o convidado que tivemos aqui, falámos um bocadinho na importância, de facto, das parceiras, das pessoas que estão connosco e da importância que elas têm, de facto, em ajudar-nos a manter, entre aspas, uma situação mental estável, porque, de facto, trading pode ser realmente muito, a nível mental, pode ser muito instável, podemos ter muitos altos e baixos e sem eles seria muito difícil, de facto, também conseguirmos atingir o sucesso que atingimos. Portanto, até fiz uma brincadeira que até seria interessante, de facto, se elas, neste caso elas, estamos a falar das nossas parceiras, podem ser eles, se calhar, se for uma trader feminina, mas na realidade elas criarem um podcast do que é ser parceiras de um trader, mas seria uma situação interessante, porque elas também teriam muitas histórias para partilhar na forma como, olha, dá para ver a cara dele se teve logo um dia bom ou não é? Portanto seria muito interessante. Eu acho que teria muito marmanjão aí que seria entregue, né? O marmanjão chorando, você ia ver, pô, esse cara chorando. Não, meu marido teve um dia que teve um perda que ficou chorando o dia inteiro, deitou no sofá, não quis saber de nada. Ia ser só histórias assim, mas seria muito interessante. Né, no caso, para quem é casado, a esposa, a companheira, é muito importante esse apoio, porque a gente passa por momentos de drawdown, né, e por momentos também de não dar certo no mercado financeiro. Né? É o período, eu passei 3 anos e meio, 3 anos e meio para 4, sou ruim de data, assim, mas só perdendo. Imagina se eu não tivesse um apoio dela, já era casado, um apoio, eles estão, não, eu sei que vai dar certo, mas como vai dar certo? Você está perdendo tudo, não, vai dar certo. Não, eu confio em você, isso é muito importante, sem dúvida alguma. Seria uma excelente ideia um podcast com as esposas dos traders. Seria muito interessante. Que conselho é que darias a alguém que está agora a começar, que talvez, lá está, ao Bruno de há 4, 5, 6 anos atrás, que conselho é que darias agora e também se calhar que esteja a querer começar com os prop firms e com o Fivers, que conselho é que darias? Vamos lá. Primeiro conselho que eu te dou, trader, iniciante, que está nessa carreira, está tentando, primeira coisa, não viva de ilusão. E o que não é viver de ilusão? Na minha opinião, tá, turma? Na minha opinião, se você não tem um operacional que te dê, no mínimo, 1 para 2 de risco-retorno, quase que impossível de você ser bem-sucedido no mercado financeiro. É obviamente que tem colegas que podem vir aqui e falar, eu tenho um risco-retorno de 1 para 1, tenho um percentual de acerto de 90%, eu ganho dinheiro. Obviamente, sim. Né? Mas quando você tem um operacional que te dá, no meu caso, 1 para 5, 1 para 3 e 1 para... Aqui, nessa operação, eu peguei 1 para 9, não tem como a conta fechar negativa. Então, procure, primeiramente, um operacional que te dê uma razão de risco-retorno positiva. Eu aconselho a sempre
as pessoas que me perguntam, no mínimo 1:3. Eu não gasto um tiro meu se eu não tiver operações de no mínimo 1:3, ok? Então, primeiramente, um operacional que te dá um risco-retorno favorável. Segundo, seguir o seu gerenciamento de risco. Porque somente seguindo um gerenciamento de risco, você consegue fechar a conta no final. Eu aqui, estou nessa operação, por exemplo, se eu estivesse na operação, que eu estaria se eu não estivesse aqui nesse podcast, aqui a operação já tinha dado 1:3. Mas eu vejo, na minha análise, no meu conhecimento, que ela pode vir até aqui embaixo. Então, por que eu vou fechar uma operação de 1:3? E isso por que eu não faço isso? Porque eu tenho conhecimento do ativo, eu tenho conhecimento do risco-retorno, eu sei que se eu perder essa operação, eu vou perder uma fração de 1 em relação a essa que eu ganhei. Então, eu vou fechar com um dia no risco-retorno de 1:8 ainda. Então, eu não tenho medo de perder nessa operação. E isso só faz com que eu sempre arrisque mais e de forma mais tranquila, porque eu conheço o meu gerenciamento de risco e conheço o meu operacional. Então, operacional bem estabelecido, com um risco-retorno bem positivo, gerenciamento de risco e sempre procurar melhorar a sua mentalidade. Ler livros, praticar atividade física, meditação, visualização, né? E também não ficar o dia inteiro no mercado, ter uma janela operacional, que isso é importante. Não adianta você ter um bom lucro aqui na parte da manhã e continuar operando na parte da tarde, porque vai ter uma notícia 14 horas hoje e você entregar todo o lucro. Não, cara, você já recebeu aqui a sua parte do dia. Vá cuidar de você, vá cuidar da sua família. Coloque um tempo de descanso, que é muito importante. Então, assim, resumindo, operacional que te dê um bom risco-retorno, né? Gerenciamento de risco adequado que você cumpra e que você cuide de sua mente também, que é muito importante. Então, são esses conselhos. E o último, mais importante, que eu estava esquecendo, dê prioridade a mesas proprietárias. Isso muda completamente o seu jogo. Vai por mim. Aquele que colocava o capital em risco, perdia, ficava com a cabeça ruim. Depois que eu passei no primeiro desafio e a primeira mesa proprietária que eu tive realmente foi a The Fivers, passei no primeiro desafio, saquei, minha vida mudou completamente aí. Depois daí só foi gain. Obviamente a gente tem período de drawdown, mas ao longo do ano a gente sai positivo aí, ok? É isso aí, meu conselho seria esse aí. É muito, muito importante, de facto, também a parte da vida além do trading, não é parte dos hábitos que são precisos implementar para realmente termos a capacidade, então depois, quando estivermos à frente do mercado, no computador, para que tenhamos uma boa performance, tem que pensar um bocadinho que trading é como se fosse um atleta profissional, não é? Por exemplo, se fossem jogadores de futebol, como é óbvio, não iriam estar a jogar futebol todos os dias, até existe aquele mínimo requerimento de mais ou menos 3-4 dias de descanso entre um jogo e o outro. Os atletas também precisam de recuperar. Então imaginem nós que o mercado está aberto 24 horas por dia, podemos quase estar aqui como uns viciados aqui 24 horas à procura de trades, mas normalmente é preciso alocar um específico tempo, um determinado tempo para operar e também focar-se muito no descanso. Porquê? Porque estamos a tomar decisões no momento, estamos a operar um mercado que é volátil, podemos estar a ganhar dinheiro, de repente o dinheiro vai para baixo e de repente estamos a ganhar dinheiro novamente, e é preciso estar calmo e concentrado também naquilo que estamos a fazer, e é preciso realmente um bom descanso, estar bem mentalmente, fisicamente também, para realmente conseguirmos ter uma boa performance no nosso trading. Bruno, qual é que é o plano para o futuro? Tens algum objetivo em concreto que gostarias de atingir, que estás de olho? Qual é que é o plano? Qual é que é o próximo objetivo que estás de olho no trading? Meu objetivo hoje no mercado financeiro é ter várias contas, tá? Atingir sempre o limite máximo, né, de alocação em todas as mesas que a gente faz parte hoje. E para quê? Para a gente sempre diminuir o risco, para não precisar ficar operando com 0,5%, 1%, a gente diminui para 0,25% quando você tem um grande capital, né? Hoje eu já começo a guardar, fazer a minha própria mesa proprietária como meu próprio capital. Antes eu não operava, mas agora sim eu já desloco parte dos meus payouts ali para essa conta minha.
Então, assim, é sempre continuar aumentando o meu risco. Obviamente, a gente começa a tirar também dinheiro do mercado, depois que já realizou alguns sonhos, né? E já pensar e fazer com que o dinheiro trabalhe para você, investindo em outras áreas também, comprando ações, né? Um pouco mais a longo prazo e diversificando o investimento aí, tá? Aí, ó, pessoal, levei um stop aí na minha operação e ainda estou positivo, 1/8 no dia. O coração nem treme, porque quando você tem um risco e retorno favorável, é isso que acontece, tá vendo? É muito bacana. Mas de forma alguma eu ia alfaçar aqui e fechar minha operação aqui, tá? Porque a minha visão era ele vir aqui mais embaixo e tá tudo certo. Às vezes não dá certo, né? Normal. Exatamente. Exatamente, mas de fato o que mencionaste agora é também muito importante, que é também, de fato, e também foi a razão pela qual fiz esta pergunta, também para pensar assim mais a longo prazo, qual é que é o plano? Muitos dos traders não têm, só estão a pensar no momento, só estão a pensar se calhar em tentar ser funded ou ter o próximo payout, mas de facto começarem a ter um plano mais a longo prazo, poderão exatamente começar a fazer exatamente o que estás a fazer, que é aos poucos começar de facto a alocar parte do capital dos payouts que recebe para a sua conta pessoal e depois então também poder começar a diversificar entre outros ativos, também mais a longo prazo, talvez umas ações, talvez outro tipo de investimento, talvez imobiliário também e por aí adiante. Portanto, pensem no trading como um meio para atingir um fim, em que de facto é uma maneira de se poder obter capital e ganhar dinheiro, mas continuem então depois a pensar mais a longo prazo numa forma de continuar a aumentar o vosso património também financeiro. Pronto, Bruno, então se alguém quiser saber mais de ti, se alguém quiser seguir, então qual é que é a melhor forma que eles podem te acompanhar? Disseste que tinhas um Instagram, tens mais alguma rede social que queiras partilhar? Bom, hoje o que eu mais uso, né, é o Instagram. Tem meu Instagram particular, mas eu tenho o Instagram do trade ali, que até hoje eu tô mais low profile. Eu postava até mais, tá? Mas quem quiser fazer um contato comigo, trocar ideia comigo, se gostar do podcast, quiser saber alguma coisa além do que foi falado aqui, pode me seguir. Meu Instagram é @Guzmão com Z e 2 M's. @Guzmão com Z, 2 M's. Então Nós você vamos chegar partilhar, lá. nós vamos Isso, partilhar ótimo. na descrição, vamos partilhar o teu Ótimo. Instagram, que então Então faz lá tudo seguir. vocês terão acesso à minha rotina, né, do mercado financeiro ali, as minhas operações, tanto no TradeView como no MetaTrader, né, comprovando aquilo tudo que a gente falou em questão de risco-retorno. Ali eu fiz mais como um diário mesmo, né? E com o intuito de ajudar as pessoas ali também. Então, siga lá, qualquer coisa pode mandar um direct lá. Eu demoro um pouquinho a responder, mas respondo, porque eu sou mais low profile hoje. Então, assim, sempre estarei lá respondendo vocês, tá? É isso aí. Perfeito. Pronto, Bruno, gostaria muito de agradecer então aqui o teu tempo e por teres feito aqui esta entrevista. É uma de muitas que eventualmente iremos continuar a apresentar mais, de facto, traders de sucesso portugueses e brasileiros. É um novo projeto do Fivers. Queremos continuar a criar conteúdo e a ajudar-vos neste vosso trajeto. Um objetivo um bocadinho mais pessoal é tentar fazer com que os traders com mais sucesso no Fiverr sejam portugueses e de facto brasileiros, portanto é uma forma de tentar atingir esse objetivo. Da minha parte também gostei muito de conhecer, é a primeira vez, talvez no futuro voltemos a ter mais uma conversa, talvez até te possa convidar para o nosso live stream também, podes continuar a desenvolver um bocadinho mais a tua parte, a tua estratégia e partilhar connosco de facto outros exemplos. Pessoal, se gostam deste tipo de conteúdo, se gostaram da entrevista com o Bruno, não se esqueçam também de meter like no vídeo e de subscrever ao canal, porque de facto à medida que o canal for crescendo, iremos, como já mencionei várias vezes, irão ser recompensados, iremos começar também a oferecer giveaways e prémios à medida que o canal for crescendo. Portanto, muito obrigado, Bruno, uma vez mais, muito obrigado também por estares aqui hoje connosco e desejo de maior sucesso no teu trading e é muito bom ver de facto traders brasileiros a terem sucesso nos mercados financeiros. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É para mim uma honra participar e, saiba, estou sempre à disposição, tá? O que eu puder fazer para ajudar os outros colegas e o canal de vocês aí na The Fivers português, conta comigo. Obrigado, Bruno.